Hoje tem Vascão, tem o time que venceu o Internacional. Ingressos esgotados para a semifinal, mais de 40 mil vendidos para esse grande jogo diante do Fluminense na Copa do Brasil. Vamos falar sobre Nike, presente Natal que vai chegar antecipadamente, com detalhes exclusivos para você. Então vamos embora, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, manda para geral, se inscreve no nosso canal. São Januário mais uma vez estará lotado, o torcedor vai comparecer em grande número, vai empurrar o time do Vasco. O Mirassol tem a dúvida do Reinaldo, que é um jogador importantíssimo para eles. Vê que o jogo é tão importante que eu já botei a camisa de goleiro do Léo Jardim. Já tô pro jogo, já vamos pro crime, pro negócio aí pro jogo, porque é importante demais essa partida de hoje. O Vasco da Gama vencendo, dá um passo importante para se estabelecer, quem sabe até na primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Só que mais do que isso, é aquela moral elevada para a Copa do Brasil. Dia 11, semana que vem, na outra quinta-feira, começamos a decidir essa competição que é dificílima. 2 jogos para chegar de volta à final da Copa do Brasil, que nós não disputamos desde 2011. Então, tem que concentrar forças. O torcedor está comprando ingressos, não há mais ingressos à venda para o setor norte, desde ontem eu já avisei isso, mas o leste e o oeste também estão esgotando. Mais de 40 mil dos 62 mil colocados à venda já foram vendidos, ou seja, a tendência é que o estádio esteja lotado, com mais de 60 mil apaixonados, né? Aliás, falando em paixão, cara, vale muito a gente ajudar o Vasco da Gama. Gente, o Vasco estendeu a Black Gigante, rolou a Black Friday do plano gigante, né, do sócio gigante, agora em novembro, no finalzinho. A adesão foi muito legal, mas ainda dá para dar um salto. Pulamos de 45 para 55 mil apaixonados. Eu voltei a ser sócio torcedor, apoiar. Queria que você também, peguei a categoria gigante, 3 estrelas, né? Então você também pode fazer isso. Até o próximo dia 3, ou seja, até amanhã, vai rolar ainda Black Gigante. Acesse sociogigante.com e descubra as vantagens, os preços promocionais e vamos ajudar. O Vascão tem que subir aí. Vamos bater logo 100 mil com a nossa paixão, mostrando que nós não somos modinha. Nós estamos sempre ao lado do Vasco da Gama. E esse recurso é uma receita recorrente que ajuda demais o Vasco. Bom, antes de eu falar da Nike, que é o nosso principal tema do vídeo, tem alguns outros recados. Time hoje é o mesmo time que venceu o Internacional, ou seja, o Thiago Mendes, que jogou muito bem, segue como titular. A diferença está no banco. Tietê e David voltam e ficam à disposição do técnico Fernando Diniz. Papai, agora o assunto é Nike. Há um ano, mais ou menos, né, foi em dezembro do ano passado, mais ou menos nessa época, eu trazia detalhes da assinatura de contrato com a Nike, que foi uma negociação conduzida inicialmente diretamente e com o desejo do presidente Pedrinho, do diretor técnico Felipe, pois eles foram atletas Nike. Aliás, ontem o Ryan recebeu uma caixa com produtos Nike, ele é atleta Nike, o Verrete também é atleta Nike. E eu dizia sobre o desejo e a negociação que andou em função da presença do Pedrinho. Vamos relembrar, quando ele assume o Vasco, ele procura a SAF, e à época o CEO Lúcio Barbosa disse que a Nike não teve interesse no Vasco, e ele achou muito estranho. A Puma chegou a negociar, a Mizuno também, a Diadora, enfim, algumas empresas procuraram o Vasco, a própria Capa, só que a Nike, quando procurada pelo Pedrinho, disse que não, tinha total interesse. Enfim, abriu negociação, o contrato já está assinado há alguns meses, 7 anos de contrato. O que está faltando para o Vasco fazer um anúncio, e ele será feito entre os jogos ou antes do primeiro jogo, ou seja, até o dia 11 ou até o dia 14, eu vou explicar por quê. Aliás, o JP Isidro trouxe essa informação, só vou aprofundar. Parabéns ao Isidro, que faz um brilhante trabalho, já fazia no Vasco e hoje faz na Cazé TV. O Vasco da Gama está discutindo alguns anexos, e essa informação já trago para você há algum tempo. São vários contratos anexos ao principal. Por exemplo, a terceira camisa do Vasco, qual é a cor que ela pode ser? O Vasco já está no contrato assinado dentro da plataforma global da Nike. O que significa isso? O Vasco estará também fora do país, com lojas da Nike vendendo Vasco. Então você que mora na Inglaterra, e muitos seguidores aqui do canal moram na Inglaterra, meu amigo Luciano, por exemplo, mora por lá,
quem mora na Espanha, quem mora na Alemanha, enfim, em vários países, na França, irão receber produtos do Vasco. Mas há uma discussão sobre, por exemplo, a logística. O Brasil não pode ser largado em alguns estados para privilegiar a Europa, por exemplo. Então, essa discussão é uma das discussões de anexo. Terceira camisa, qual é a cor? Pode uma camisa vermelha com detalhes preto? Não. Ah, mas se for a tendência global, a Nike vai lançar a terceira camisa disruptiva, uma camisa diferente, toda vermelha. Não pode ter detalhes em preto. O nosso estatuto não permite. Você sabia, por exemplo, que a nossa camisa número 2 ela é o inverso da primeira? Não sei se você já percebeu. A primeira é preta com a faixa branca, né? A segunda é branca com a faixa preta, ou seja, ela é o inverso. Então a segunda camisa do Vasco, diferentemente de outros clubes, ela não pode ser uma camisa diferente disso, porque está no estatuto. Preta com listra branca, né, com a faixa diagonal, branca com faixa preta. Isso tudo está já no contrato. Porém, a terceira camisa, há alguns detalhes que não podem ser aceitos, e esse é um deles. Uma camisa vermelha com detalhes em preto. Há uma discussão em relação a isso. O Vasco quer ter a possibilidade de, olha, essa não pode dizer ou não. Não é aceitar pela produção global que o Vasco estará uma camisa que venha para todos os clubes. Não pode ser assim, né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, que também firmou o contrato com a Nike, não vai vestir azul. Claro que não, é a cor do rival. Então, assim, alguns detalhes, por exemplo, o Liverpool, ele tem a camisa vermelha, ele vai botar a manga branca igual o Arsenal? Não vai. Então, tem alguns detalhes que a empresa precisa ter uma coisa mais maleável para ajustar. E essas são algumas das discussões que estão nos anexos, como, por exemplo, já tiveram discussões em relação a royalties, a licenciamento, a logística, enfim, por exemplo, agora há uma pressão muito grande, porque a partir de 1º de janeiro a capa saiu, só que já tem Copinha, já tem Campeonato Carioca, e aí o Vasco deu esse prazo para a Nike, falou, olha, até o segundo jogo nós temos que anunciar esse contrato. E a tendência é isso, ou antes do primeiro jogo, ou entre os dois jogos, rolar esse anúncio. E aí, uma produção a toque de caixa, se não acontecer com a Nike, o Vasco vai fabricar as suas camisas para o início da temporada, mas a Nike já está ciente disso, já está produzindo os novos uniformes, que vão chegar depois nas lojas. Primeiro vai abastecer o Vasco, as categorias de base, pelo menos o time principal terá que ter o seu enxoval. Óbvio que nas lojas não terá enxoval completo de cara, mas a ideia é já no final de janeiro ter os produtos Nike para oferecer ao torcedor. Enfim, é um contrato que o Vasco está muito satisfeito por ter entrado na plataforma global da Nike, por ser visto como um clube global. Então o Vasco realmente está muito satisfeito, mas alguns anexos ainda precisam ser ajustados e nem todos serão quando da assinatura total do contrato, quando o aviso, olha, fechamos, 7 anos, Vasco celebra a Nike. Ainda alguns contratos serão discutidos mais à frente, mas, segundo eu soube, nada que impeça o anúncio nos próximos dias, ou antes do primeiro jogo, ou entre os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil.